Bom dia, meninas. Mais um dia abençoado, graças a Deus. Dai graças em todas as coisas, em todas as circunstâncias, porque Deus é bom o tempo todo. E hoje, meninas, eu vim trazer aqui para vocês um assunto que vai ser de grande relevância para a sua vida, para você aí que está no processo de emagrecimento, ou até mesmo para você que quer alcançar algo que acha que é impossível. Hoje a gente vai falar sobre o poder do foco. E a maior experiência que eu tenho foi com o meu TCC de enfermagem. Meus amigos que me conhecem, que estavam comigo, pode validar essa história que eu vou contar. Eu tive um período no ano de 2015, onde que eu estava organizando o meu casamento no primeiro semestre de 2015. Nesse tempo, eu descobri que eu estava com HPV, que é o câncer de colo de útero, aonde eu já não tinha mais certeza de nada, não sabia o que ia acontecer, não sabia qual ia ser o tratamento, e tendo que ainda organizar o meu TCC de enfermagem. Foi um período muito difícil, aonde que você só encontra apoio em Deus, porque é só Ele que pode nos orientar, nos ajudar nesse momento. E nos amigos que estão à nossa volta, nos fortalecendo, nos ajudando, né? Então, resumindo aqui para vocês, tudo começou em 2014, no segundo semestre de 2014, aonde que eu estava fazendo parceria com uma amiga de classe, onde a gente estava fazendo o TCC juntas. E houve lá para mim escrever 5 folhas, eu suei mais de 3 meses para sair alguma coisa. E a minha amiga chegou e levou vários papéis, vários papéis. E aí acabou que dando como plágio lá, não foi muito aceito. Mas enfim, eu quase reprovei em 2014 nessa matéria. E passei com a nota de R, que não fiquei satisfeita, mas eu não podia desistir, era muito importante para mim. E chegando em 2015, eu quis fazer o meu TCC sozinha, só que eu não podia, era uma norma da escola. E eu fui e conversei com o diretor, expus a minha opinião e ele acabou me dando o direito de fazer sozinha o meu TCC. Gente, porque eu sempre gostei e sempre gosto, sim, das grandes coisas. Se não for para eu fazer uma mudança, se não for para que haja uma transformação, eu acho que não vale a pena. Então, você tem que falar sobre algo que traga um impacto e traga mudanças e possa ser relevante. Porque se você ficar colocando um assunto meio que batido, eu acho que não vai ser tão interessante. E eu sempre gostei. O meu projeto, o primeiro que eu queria era o seguinte, era para reduzir a fila de espera no SUS. E a primeira coisa que eu ouvi que nem se eu fosse o presidente da República, eu conseguiria fazer uma mudança dessa. Tá, desanimei, tudo e tal, busquei um outro tema. E o meu tema foi a importância dos cuidados a pessoas acamadas quando recebe alta no hospital. O porquê que eu escolhi esse assunto? Eu já tinha uma vivência em família. Meu pai teve AVC e ele ficou acamado e no início ninguém sabia como cuidar dele. A gente sabia que tinha que dar um banho, que tinha que trocar a fralda, sabia da alimentação. Só que ninguém explicou pra gente o como que a gente ia fazer isso, quais eram os devidos cuidados que a gente ia ter para não machucar, se a pessoa anda, se a pessoa não anda, se vai ter que ser um banho de leito, o tipo da comida, se vai ser pastosa, se vai ser líquida. Então a gente não sabia e a gente encontrou muita dificuldade,
muita dificuldade. E naquela época não tinha tanto acesso à internet, que a gente podia pesquisar e tudo e tal. Então foi muito difícil. E buscando por esse lado, eu falei, seria interessante se os pacientes que estão hospitalizados e tiveram um problema que venha a dificultar as atividades dele. Então, é interessante que os parentes, né, o cuidador, receba aquela cartilha, um caderninho, explicando como que vai ser feito, o passo a passo de ser feito, de ser realizado esses cuidados em casa. E aí, bom, consegui o meu direito de fazer o TCC sozinha, e a segunda palavra que eu escutei foi: Mônica, você está ciente que você está assinando a sua reprova? Eu falei assim, né, toda estufei, porque por mais que eu sabia que ia ser difícil, que isso era possível sim, mas eu acreditava mais em mim. E eu falei assim, tá, tudo bem, eu posso assinar minha reprova, mas se eu for bem, eu não aceito menos que MB. Isso eu não falei para ela, para impactar ela, mas eu falei para mim. E aí, gente, o que foi acontecendo? Eu sou uma pessoa que tem gente que me considera difícil, mas porque eu não aceito muita coisa calada, eu já aceitei muita coisa na vida calada que faz mal pra gente, e hoje eu resolvi que a gente tem que botar a boca no trombone, falar, expor de uma forma educada, mas a gente tem que fazer valer também a nossa justiça, né? Eu sou uma pessoa muito justa. E até, né, eu confrontava e queria saber e se algo estava havendo injustiça ou comigo ou com alguma outra pessoa que estava ao meu redor, eu tentava resolver sim, porque eu acho que existe sempre dois lados da moeda. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo e que tudo dá certo no final. Não adianta eu erguer um e derrubar o outro, que isso não funciona, não é bem visto aos olhos de Deus. E então, tudo isso começou né, comecei a desenvolver o meu trabalho. E quando eu levava para minha coordenadora ver, eu recebia que aquele trabalho não estava bem. E vinha e tentava fazer melhor, levava e não estava bem. E isso foi umas 2, 3 vezes a mais, até que um dia recebi um E ao contrário escrito trabalho pobre. Gente, aquilo para mim foi muito impactante. Eu falei assim, meu Deus, eu tô dando o meu melhor, só que eu ainda não estava dando o meu melhor, eu achava que estava dando o meu melhor. E eu vi as atenções com os outros que eram mais dados, que tinha mais um pouco de intimidade. E aí foi que eu peguei e falei assim, e não, eu preciso, o que que eu preciso fazer para que o meu trabalho fique bom? O que eu preciso, como eu preciso agir para que o meu trabalho fique bom? Comecei a me questionar. E aí conversei com uma outra professora que ela falou, me orientou a procurar uma professora particular para me orientar. E aí, quando foi conseguir essa professora, né, tive uns 3 encontros com ela me norteou, peguei uma caeira de livros e mais a internet, e aí comecei a debulhar. Comecei, amanhecia estudando. No outro dia tinha que trabalhar meio período à tarde, ir para a escola, ir para o estágio e dei o meu melhor, gente. Dei o meu melhor. Eu coloquei foco, tanto foco, que quando eu via que aquilo não estava legal, eu me questionava o que, que eu devo fazer, como eu devo agir, o que, que eu devo pensar, o que as pessoas estão precisando. E foi que eu fui conseguindo, dia após dia, dia após dia. Chegou o tão grande dia do TCC. Gente, eu já tinha passado, né? Tava fazendo o tratamento
tinha casado já em 2015, em maio, e aí quando eu retornei dos 5 dias de afastamento do casamento, eu me deparei com a semana da enfermagem. E aí aconteceu que estava tendo eventos e acabou tendo um mal-entendido, e aonde eu me exaltei e acabei que fiquei até de mal com uma professora devido a picuinhas, coisas à toa, que hoje eu vejo que não teve importância. Mas eu estava à flor da pele passando, ninguém imaginava o turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu acabei, num certo dia, por uma coisinha mínima, eu estourei e acabei perdendo a amizade com uma professora. E chegou o dia lá de fazer a escolha, o sorteio de quem iria fazer parte da bancada. Aí, tá, caiu essa professora que a gente tinha se desentendido, a minha orientadora e, e um dos diretores, alguma coisa grande lá do hospital. E aí, eu falei assim, meu Deus, e agora? Tô lascada, tô lascada. E eu falei assim, eu falei com uma amiga, isso não foi um sorteio, isso foi uma escolha. E na minha cabeça passava, jamais, elas são maduras, elas sabiam o que elas estavam fazendo, mas na minha cabeça eu achava que eles queriam me prejudicar ou iam fazer algo, né, que me diminuísse. Eu imaginava alguma coisa assim, porque eu estava ferida, eu estava machucada, mas focada no meu resultado. E aí, antes disso, deixa eu só contar um negocinho para vocês. Uma época antes, eu fazia farinhas de berinjela que ajudava no emagrecimento, a reduzir diabetes, colesterol, tudo esse tipo de coisa. Porque eu já havia feito um curso de agroindústria. E quando eu fiz o meu primeiro dia de estágio, olha para vocês verem como que é na fraqueza que a gente se fortalece. A palavra de Deus não está errada. É quando nós nos sentimos fracos, aí é que Cristo age em nós. Aí, o primeiro dia de estágio, eu tremia, não conseguia nem fazer aspiração. Primeiro dia de estágio, fui para fazer um injetável em um paciente. E minha mão tremia, eu não conseguia aspirar a medicação do frasco. E aí a minha professora falou assim, eu agradeço ela imensamente, porque não sabe o quanto me transforma quando eu me sinto desafiada. Ela falou assim, volta a fazer sua farinha lá para emagrecer, porque isso aqui não é para você. E eu chorei e pensei naquele dia, falei assim, ai, vou largar a mão, tá no início mesmo, vou pular fora. Mas aquilo para mim, dentro de mim, foi um desafio. E eu chegava em casa, comprei uma seringa e fiquei aspirando no sorinho. Fiquei aspirando, fiquei aspirando. Outro dia cheguei lá e fiz a medicação. Deu certo. Foquei, deu certo. Voltando ali um pouquinho para vocês. Aí, beleza. Nos dias da apresentação, levei de novo o trabalho. Eu já saí de casa nervosa e levei meu trabalho. Falei assim, ela precisa dar uma olhada, como que eu vou apresentar meu trabalho? E sei que ela falou umas coisas lá que eu bati na mesa e falei assim, ó, se tem alguma coisa contra mim, nós vamos resolver. Mas se é um espírito maligno que está tentando me atazanar, eu renuncio. Tem alguma coisa errada acontecendo aí. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Eu estou dando o meu melhor. Expus minha opinião, até falei que tinha um espírito atrás, sei lá, das quantas, querendo me derrubar. Aí, tá, chegou lá o tão grande dia da apresentação. E, gente, nesse dia, sabe o que aconteceu? Eu tinha aprendido uma técnica na internet que a gente fazia o seguinte, que era para a gente posicionar alguns colegas, algumas pessoas em locais diferentes do anfiteatro para que a gente pudesse estar falando e olhando para ela
de uma forma como se estivesse olhando para todo mundo ao mesmo tempo. E aí eu fiz, gente, tava um dia friozinho e as minhas axilas chegava a suar, suar de nervoso. Isso eu já tinha apresentado milhares de vezes para minha mãe. Chegava um colega, falava do trabalho e apresentava o trabalho e apresentava para mim mesmo no espelho e falava para todo mundo do meu trabalho que chegava perto de mim. Aí fui no banheiro, peguei um massinho de papel higiênico, coloquei nas axilas, subi no salto e fui para frente. Gente, naquele dia era o meu dia. Comecei, já tinha apresentado umas pessoas e chegou a minha vez, subi, entrei na frente e falei, agora é eu e Deus comigo. E vamos lá, eu sei o que eu tô fazendo, eu estudei o que eu vou falar, eu sei do que eu tô falando e eu sei da importância que isso tem para mim. E quando eu apertei um slide, eu comecei a falar. E comecei a falar. Comecei a falar da vivência em família, comecei a falar dos cuidados, comecei a falar da importância, comecei a falar de família, e fui falando. E daí tinha umas plaquinhas lá que a professora ia erguendo para a gente ver quanto tempo faltava. E aí eu vi a plaquinha lá, eu falei assim, agora eu preciso finalizar. E fui, falei tudo o que eu sabia e o que eu não sabia, o que eu já tinha conhecimento. E eu falei tudo. Gente, depois que eu terminei aquela apresentação, eu falei uma frase bonita que era sozinha eu posso ir mais rápido, mas juntas eu posso ir mais longe. Eu estava junto de Deus, eu já tinha tudo para mim deslanchar. E quando eu acabei, meus amigos aplaudiram, meus amigos assobiaram e gritavam: vai, Moniquinha, isso aí, Moniquinha. Para mim foi emocionante, foi uma explosão de alegria e de objetivo alcançado. Eu não sabia a minha nota, não sabia que nota que eu tinha dado, mas eu estava feliz comigo. Naquele momento eu estava nervosa, mas eu não transpareci o meu nervosismo. Eu passei aquele conhecimento com todo o foco que eu tinha dedicado, porque aquele trabalho era importante para mim. Não somente pela minha formação, mas porque foi o meu desafio maior na minha vida. Foi o primeiro desafio grande na minha vida que eu mesmo coloquei para mim. E após a apresentação, minha professora me agradeceu, a outra falou para mim que não havia sido sorteada e que tinha sido, que ela me escolheu para que a gente pudesse se acertar. E eu achei muito lindo isso. Amo elas de paixão, porque sem elas também eu não chegaria onde eu estou hoje. São muito importantes para mim. Agradeço de coração mesmo todos os que colaboraram para a minha formação, o que fazem parte do meu conhecimento. Agradeço muito mesmo. Não tenho o que reclamar. Porque é quando você se sente menor, é que Deus te faz grande. Porque aí você cria um foco maior, você vai em busca maior. Se você desanimar, você vai ser pequeno, você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque tudo que você começar, você vai parar na metade do caminho. Como que você vai saber qual é o resultado se você desistir? Não existe resultado quando você desiste. Então eu agradeço, porque isso foi o meu enfoque, isso é o que me fez hoje acreditar que tudo é possível. Assim que eu determinar, colocar foco, empenhar, eu vou alcançar. E quando veio a minha nota, uns 3 dias depois, que eu vi lá, MB, muito bom. Gente, eu falei assim, eu não aceitava menos que MB. Não aceitava.
E há anotações do, do Leonardo, que era do hospital, veio assim que eu apresentei domínio, clareza e objetivo no tema proposto, e que o meu tema tinha grande relevância à prática assistencial. Oh, glória a Deus! Gente, vocês não sabem como isso me encheu. Não de um orgulho ou para me sentir mais que o outro, mas me fez ver do que eu sou capaz. Perdão. Quando eu determino, quando eu foco e quando eu ajo, porque foco sem ação também não tem resultado. Gente, é o que eu levo para mim, esse foi para mim assim, ó, um sucesso. E quando alguém me pergunta qual foi a maior alegria da sua vida, gente, eu não preciso falar, já vem aquela cena na minha cabeça de não que eu precise de aplausos, mas dos meus amigos me aplaudindo, gritando o meu nome, assobiando. Isso me fez tão feliz que hoje, em qualquer coisa que eu vá fazer, eu procuro sentir aquela emoção daquele dia, para que eu veja lá na frente que eu consegui, é essa emoção que vai estar vivendo em mim novamente. Foi muito grandioso. Então, o que eu quero falar para vocês é sobre o foco. Se você quer emagrecer, faça essas perguntas para você. Como eu vou agir, o que eu devo fazer, por que eu quero fazer, que importância que vai surgindo resposta e você vai alcançar o seu objetivo, seja qual ele for, seja para um trabalho novo, por que daquele trabalho novo, o que aquele trabalho vai trazer para você, seja em qualquer área da sua vida, para melhorar o seu casamento, para melhorar você como pessoa, para tudo, é foco, foco, ou seja, um carro novo que você quer comprar, determina para você, porque eu determinei como eu queria que fosse a minha nota, eu determinei como eu queria que fosse a minha apresentação e aconteceu. Então vocês estão vendo o que o foco faz na nossa vida? O que que a determinação faz na nossa vida? A gente pode mover muita coisa, a gente pode mudar um estado, a gente pode mudar uma posição, a gente pode transformar a nossa vida, a gente pode levar as pessoas a verem o resultado através da gente. Então, o que eu falo para vocês, não desista, foco. Não persista também no recomeço, porque você perde tempo fazendo as mesmas coisas, busca coisa nova. Então, procure acertar mais. Não que você seja um pecado você errar, não, você vai encontrar erros, mas veja o que você errou e aprenda com eles para você não ficar voltando para trás. Gente, o foco, foco e foco. Gente, te vejo no topo. Beijo, é isso que eu quero deixar hoje para vocês, tá?